Boa tarde a todos. Eu sou gerente pedagógica do Sistema Etapa Público e é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando um momento tão especial com um tema muito importante. Lembrando que a nossa prosa pedagógica, ela será em 3 etapas, tá bom? Em 3 dias. Hoje nós iniciaremos e vocês não percam os próximos encontros. Vamos iniciar a nossa prosa pedagógica, retomando essa proposta tão gostosa de batermos um papo sobre os assuntos, né, que estão em questão, né, hoje em dia, dando continuidade a esse cenário pandêmico. Então, vamos iniciar. E hoje, nós, do Sistema Etapa, trouxemos para vocês uma pessoa muito especial, uma pessoa que vai falar um assunto muito importante. Ele é cofundador da Merit Consultoria, pós-graduado pela ESPM, possui mais de 20 anos de experiência na área educacional. Foi diretor de conteúdos na Pearson Education, implementando materiais didáticos que atendem centenas de escolas, como uma linha de disciplinas digitais para o ensino superior. Estudioso das metodologias ativas de ensino e especialista em desenvolvimento de conteúdo para educação. Desenvolve e ministra cursos sobre esses temas. Nós estamos falando hoje com o nosso querido Roger Trimer. Seja muito bem-vindo, Roger. Muito obrigado, Rosana. É, de fato, um grande prazer estar aqui, falando com todos vocês. O convite de vocês foi uma coisa preciosa para mim. Então, espero poder dar uma contribuição nesses 3 dias que a gente vai ficar juntos. Muito obrigada, viu? Será um imenso prazer para nós. Roger, pode iniciar, tá? Nós vamos acompanhando, toda a minha equipe estará aqui auxiliando, e conforme o pessoal vai entrando, eles vão participando. Andréia, Viviane, podem deixar a câmera e o microfone ligado à vontade e pode interromper no momento que for necessário, ok? Perfeito. Então, havendo qualquer dúvida, também se quiser fazer uma pergunta, quiser interromper, fiquem à vontade. Né? Eu acho que é mais importante a gente justamente dar atenção às dúvidas do que seguir o curso da apresentação. De qualquer maneira, eu procurei dividir esses 3 dias realmente fazendo hoje uma certa apresentação, uma certa introdução ao assunto, para a gente aprofundar nos outros dias. De qualquer maneira, eu acho que muito do que a gente vai falar hoje, vamos lá, apresentação, agora sim. Então, nós estamos vivendo um momento totalmente especial, um momento muito difícil, né? Mas um momento em que a educação está passando por mudanças extraordinárias, né? Pelo motivo de termos que educar à distância. Então, eu tenho acompanhado o trabalho de escolas e tenho visto o malabarismo que os professores fazem, muitas vezes, para substituir a presença física. É claro que a presença mesmo é muito difícil de substituir. E agora, mesmo quando estão fisicamente, os alunos têm que estar com máscara, não podem se aproximar muito. Então, isso é uma coisa perdida que eu espero que logo a gente retome. Porém, o aprendizado de novas maneiras de trabalhar, de novas formas de compartilhar conhecimento, tem sido muito positiva, tem sido realmente algo extraordinário. Então, coisas que nós não imaginávamos que seria possível fazer em relativamente pouco tempo, que é, por exemplo, todos os professores terem uma familiaridade com o computador, uma familiaridade com programas como esse que nós estamos utilizando para dar aulas. Eu tenho hoje, provas novas, estou terminando aqui de cortar já o cabelo, a barba. Hoje nós vemos que já houve um crescimento muito grande, já houve uma absorção desse conhecimento, né? E era algo que, para professores de educação infantil, por exemplo, era algo impensável, né?
E hoje você vê professores de educação infantil, de Fundamental 1, dando aulas à distância, né, e já tendo dominado o que precisa para fazer isso, o que precisa de tecnologia para fazer isso. Agora, o que realmente faz diferença, né? É a tecnologia? No meu entender, não. Na verdade, nós estamos, com a tecnologia, tentando evitar uma perda maior. O que faz diferença mesmo é como a gente dá aula, na verdade, como vocês dão as suas aulas, como vocês pensam as suas aulas. E agora a gente está pensando em como fazer algo novo de maneira algo novo, né? Ensinar de maneira nova. E às vezes eu fico pensando, será que a gente está pensando em fazer algo novo ou a gente está tentando recuperar o que já se sabia lá no passado, né? Então, a gente vai falar de metodologias ativas, que eram uma maneira de ensinar muito comum entre os gregos antigos, entre os filósofos. Por quê? Porque eles andavam com seus alunos e os alunos perguntavam, os alunos inquiriam, iriam lá, bom, e como é que faz isso? Como é que acontece isso? Vamos procurar saber, vamos investigar. Então, essa era a maneira como se ensinava. Agora, claro que com o tempo foi necessário padronizar a educação, né, para que se pudesse educar ou treinar o maior número de pessoas possível, porque se estava na era da Revolução Industrial e precisávamos treinar as pessoas para que elas soubessem trabalhar nas indústrias. Hoje, já não existe mais isso. Hoje, o trabalho que você vai ter amanhã pode ser qualquer tipo de trabalho. Os empregos estão se diversificando, antigas profissões estão desaparecendo, novas profissões estão surgindo. Agora, o que o nosso aluno vai precisar saber, que habilidades ele vai precisar ter quando ele for para o mercado de trabalho? Então, é nisso que a gente tem que pensar quando a gente estrutura a nossa maneira de trabalhar. Então, eu acho que retomar muito dessa maneira como se faziam as coisas no passado é uma parte do caminho. E, veja, nós não estamos pensando nisso só agora. Então, já se falou muito por aí das diferenças entre as maneiras de ensinar adultos e ensinar crianças. Então, fazia-se uma diferença, não? Pedagogia para crianças, né? Você faz aquela coisinha de sempre, não, mas para adultos você tem que interessar os adultos, né? Você precisa de uma andragogia, né? Porque os adultos precisam estar interessados. Ou, mais ainda, uma eutagogia, em que os adultos eles querem fazer sozinhos, aprender sozinhos. Assim, com respeito, né, a todo mundo que já falou disso, não há diferença nenhuma na maneira de ensinar, na maneira como as pessoas aprendem. Crianças e adultos aprendem igual, elas só aprendem aquilo pelo qual eles se interessam. Pode ser que nem todos concordem comigo no primeiro momento, mas, de fato, essa mudança, a grande mudança na educação, já estamos tentando fazer há muito tempo, né? Os teóricos da educação já vêm buscando esses caminhos. Por quê? Porque o ambiente que a gente quer preparar, para o qual nós queremos preparar os alunos, é um ambiente totalmente diferente do que era um ambiente de trabalho de anos atrás, né? Vejam que hoje, mesmo com a pandemia, e nós trabalhando, grande parte das pessoas trabalhando em casa, as coisas continuaram caminhando, né? As empresas que dependem de comércio, lojas de rua, etc., essas continuam sofrendo muito. Mas grande parte das empresas continua funcionando como sempre, tendo os seus funcionários em casa, trabalhando, como se brinca muito hoje, trabalhando de pijama. E tudo bem. Por quê? Porque a disciplina ela vem
da pessoa, né? Então, é esse tipo de profissional que a gente quer formar. É o tipo de profissional que a indústria, que todas as indústrias, né, que todos os setores gostariam de contratar. E que tipo de profissional é esse? É um profissional que reúne, que se chama os 4 Cs. Né? Isso vem do inglês, portanto, tem um C ali na segunda palavra, mas vamos pensar, 4 Cs de pensamento crítico, ou seja, alguém que é capaz de analisar uma situação e de realmente verificar o que pode ser feito, pesar todos os prós e contras dentro de uma situação. Alguém capaz de colaborar, e colaborar, nesse caso, é trabalhar junto com outras pessoas. Né? Colaborar não é só dar um pitaco, não. O próprio nome diz, é colaborar, trabalhar junto. Alguém capaz de ter uma boa comunicação, porque a maior parte dos processos que nós fazemos hoje em dia requer comunicação. Então, até porque grande parte dos processos são colaborativos. Então, eu preciso saber me comunicar bem. E, em quarto lugar, mas com a mesma importância, a criatividade. Criatividade de fazer uma escultura, fazer um desenho, não necessariamente. Criatividade no sentido de eu analisar uma situação e eu ser capaz de pensar em saídas para essa situação, pensar em soluções criativas, né, mas não necessariamente artísticas. Né? Então, com esses 4 elementos, a gente forma um aluno, né, porque a gente sabe que a gente está preparando sempre o aluno para outra etapa, e a partir de um certo momento, né, que depende do aluno, ele vai ser preparado para o trabalho, né, para a sua vida profissional. Então, é um aluno que continua sempre aprendendo, e é um aluno capaz de realizar. É isso que as empresas querem. E é isso que a gente precisa formar, né? Porque, senão, eu não vou ter o meu aluno não vai ser bem-sucedido, não vai conseguir um bom emprego, ele não vai conseguir progredir. Né? Então, a gente pensa que muito disso é recente, mas não é. Eu fiz uma pequena seleção de pensadores, claro, vocês já são bem conhecidos, mas só para lembrar, veja, o Piaget, né, que estava lá com a sua abordagem cognitivista, quais serão alguns dos principais pontos colocados pelo Piaget? Primeiro, o aprendizado é construído pelo aluno. Né? Veja, ainda hoje, né, ainda tem algumas restrições a isso. Não, o aluno ele tem que ficar paradinho ouvindo, mas não necessariamente. Né? Ele pode pensar como ele vai construir seu aprendizado. Daí, acabou levando um pouco ao que a gente chama de construtivismo. Né? Aí temos essa questão de que a aprendizagem só tem sentido nas situações de mudança. Né? O que você quer dizer com isso? Né? Você só se mexe quando tem um estímulo. Né? Então, por exemplo, agora a gente teve toda essa crise, né, esse pandemônio, que algumas pessoas chamam, e a gente teve que aprender a lidar com computadores de um dia para o outro. O aprendizado foi muito rápido. Foi muito mais rápido que seria se a gente não tivesse esse estímulo. Né? Então, da água batendo, né? Da água chegando, de fato, a gente assimila conhecimento e acomoda esse conhecimento. Ou seja, hoje é tranquilo. Hoje já não tenho mais dificuldade em lidar com computadores, em fazer reuniões com computador, em dar aulas à distância usando o computador. Outro que também ia muito nessa linha era o Vygotsky. Né? Então, também ele já pensava, olha, o aluno ele é protagonista do processo de aprendizagem. Né? Então, mesma coisa, um aluno que ele tem que se envolver. Por que ele tem que se envolver? Porque quando ele se envolve,
o processo cerebral dele é diferente, né? Então, quando você é meio que obrigado a decorar alguma coisa, né, aprender, né, meio forçado, o conhecimento fica muito próximo, né? Então, quando os neurologistas, pedagogos, eles trabalham muito isso. Onde fica o conhecimento? Fica na memória de curto prazo. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa em que eu acredito, que eu acho que é importante, a memória vai para o longo prazo, né? Então, tem vários processos que são diferentes quando o aluno é protagonista desse processo, né? Desse processo de ensino-aprendizagem, né? E o desenvolvimento e a aprendizagem vão trabalhando em conjunto. E o professor, ele já para Vygotsky, isso é comecinho do século passado, o papel do professor é criar situações em que o aluno consiga desenvolver o seu aprendizado. E algo muito interessante é a questão do conhecimento prévio, né? Então, a gente às vezes pensa, o aluno ele vem para a escola, ele não sabe nada. Então, e às vezes você pergunta para ele, ele vai falar, não sei. Não, mas você sabe, não sei. Por quê? Porque ele não está participando. Agora, a hora que a gente coloca, realmente cutuca o aluno, né, fala, mas o que você sabe sobre isso? E daí que o aluno sabe algumas coisas. Ele pode saber errado, né? Ele pode ter concepções equivocadas, mas alguma coisa ele sabe. Então, a questão do conhecimento prévio já era muito pensado pelo Vygotsky. Isso nos leva ao Alzubel, que é um teórico que eu gosto muito, né? E que ele fala da aprendizagem significativa, né? Quando que acontece aprendizagem significativa? Quando você tem uma nova informação, o professor quer que o aluno aprenda uma coisa nova, mas essa coisa nova ela interage com o conhecimento que já está lá, algo que o aluno já valoriza. Então, vocês acham interessante isso? Não acho interessante, mas você gosta disso? Eu gosto. Então, pois o que eu quero te mostrar tem relação com isso. E assim por diante. Então, você realmente consegue, a partir disso que se chama de subsunsor, essa palavra é irrelevante, mas a questão é o conhecimento prévio, né, que se tem, ajuda o aluno a construir. Quer dizer, se eu consigo colocar um conhecimento em cima desse tijolinho que ele já tem lá, é como se eu estivesse fazendo uma ligação direta com a memória de longo prazo dele, né? O aluno já realmente retém uma informação nova. Ao passo que, se a gente quer que ele retenha um monte de coisas que não tem relação, ele vai acabar retendo muito pouco, na verdade, né? Por fim, temos o Paulo Freire, né? Que acho que uma das coisas mais importantes que todo mundo lembra dele é a questão da educação como um caminho para a emancipação, né? Então, o Paulo Freire, às vezes, é visto muito de maneira política. Na verdade, ele é educador, e essa é uma coisa muito óbvia que ele falava. Se você ensina as pessoas, essas pessoas conseguem subir na vida, né? Elas conseguem ter uma participação maior na sociedade. Então, é óbvio, né, que existe esse processo de se emancipar, ou de dar um certo poder às pessoas pela educação. Então, veja, eu coloquei uma frasezinha dele aqui: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E quando se fala assim, quem somos nós? Né? Todos nós professores, nós alunos, né? De estarmos aprendendo sempre. Então, a gente tem que criticar um pouquinho aquele vício, né? De falar, não, o professor que sabe tudo, né? A gente não precisa saber tudo. De fato, às vezes o aluno com um celularzinho, né, com a internet embaixo da mesa, né,
consegue um monte de informações que o professor não tem, porque o professor não tem tempo de fazer aquilo. O professor está trazendo a maneira de pensar, a maneira de analisar, né? Então, a maneira de ensinar bem, ela pode ser diferente sem que a gente mude muito a nossa... não precisa mudar o universo, né? É simplesmente a questão de que o professor falar sozinho já não é, provavelmente, a melhor maneira de se conseguir bons resultados. Claro, há momentos em que o professor tem que falar sozinho, claro. Então, o professor vai fazer uma explicação sobre um determinado ponto, os alunos precisam ouvir a explicação do professor. Porém, os alunos não precisam ouvir o professor falando a teoria o tempo todo, né? Então, a teoria está no livro, né? Está no material. O professor, muitas vezes, ele vai precisar desenvolver essa aula de outra maneira, porque aí entra aquilo que mostra aqui na segunda parte da minha ilustração, porque a aprendizagem é feita de uma maneira diferente. Então, nessa figurinha aqui, o professor está ali fazendo parte de um grupo de discussão, né? Enquanto um aluno está ensinando o outro, um aluno à distância está se comunicando com um aluno que está presencialmente, que está se comunicando com outro aluno, e assim por diante. Os relacionamentos são muito variados no processo de ensino-aprendizagem. E a gente vai ver um pouco isso aqui durante esse nosso trabalho em conjunto, certo? Então, a mudança, que eu costumo chamar de o gênio no palco, ou gênio no proscênio, que é aquela área do palco onde o artista fica, né, de frente para o público. Então, o antigo professor era esse gênio, né? Ou seja, ninguém pode questionar, né? Se alguém falar está errado. E esse gênio não deixa de ser gênio, mas ele passa a ser um guia, né? Que fica na coxia, que é o lugar no palco, né? Em que normalmente está ali o diretor olhando, né? O que está acontecendo dentro do palco. Por quê? Quem está aprendendo é o aluno, não o professor. Então, no palco do aprendizado, é o aluno que tem que brilhar, né? Então, essa metáfora, às vezes, nos ajuda mesmo a pensar qual é o nosso papel. Então, e nesse papel de ser não a pessoa que transmite o conteúdo, mas a pessoa que ajuda o aluno a fazer, a entender de fato, né, o que está sendo colocado, essa mudança é muito importante, né? Então, a gente tem que pensar, quem vem primeiro? Então, na minha opinião, a primeira coisa é a necessidade do aluno, né? O que esse aluno, de fato, precisa saber? E eu provocaria um pouquinho. O que dá para ele aprender, né? O que é realista nesse aluno aprender no espaço de tempo que eu tenho? E como que eu faço para aquilo que ele aprenda de verdade, né? Então, é um pouco por aí essa questão das metodologias ativas. E aí a gente tem qual é a necessidade do aluno? Aí vem a capacidade do professor, justamente, de trazer esse direcionamento para ele. Aí vem a metodologia, né? Como que a gente vai estruturar o meu processo de aprendizagem para que isso aconteça? E, por fim, vem a tecnologia. A tecnologia é só, vamos dizer, a capinha, né, que ajuda a gente se mexer. Até porque todos nós, acredito, né, ou pelo menos os sortudos entre nós, tiveram um professor maravilhoso durante a vida. Não sei se durante a graduação ou na pré-escola, mas tem aquele professor. Nossa, eu sei tudo daquela matéria porque aquele professor fazia uma coisa maravilhosa. A Rosana lembrou qual é o professor dela, ou professora, óbvio. Por quê? Porque aquela pessoa ela conseguia entrar na sua cabeça, mas pelo coração, né? Um professor que às vezes não funcionava com todo mundo, pode ser só com você, mas aquele professor realmente tocava,
colocava aquele conteúdo, né, que pode ser matemática, história, o que quer que seja, mas ele fazia com que aquele conteúdo tivesse uma representatividade, tivesse um significado diferente para você. Então, de fato, uma coisa emocional até, né? E isso é maravilhoso. E precisa de tecnologia para isso? Não. Né? Todos os professores vão conseguir fazer isso o tempo todo? Também não. Né? A gente consegue fazer, tentar emular isso, a gente consegue, a gente tenta, né, ser o melhor professor possível, porém, a gente vai também buscando metodologias, né, técnicas que permitam a gente transmitir esse gosto, né, esse interesse, dar esse mesmo resultado, ou muito parecido, talvez, né, que esse grande professor, né, que existem por aí, né, grandes professores, a gente faz o que pode, né, mas sabe que sempre tem, né, aquele maravilhoso. Mas a gente pode fazer o trabalho maravilhoso se a gente fizer uma coisa que é muito importante, que é justamente tocar o coração do nosso aluno. Né? De que maneira? Né? Aí tem várias maneiras. Por exemplo, o aluno não precisa ter essa relação com o professor em si, ele pode ter relação com a matéria. Né? Ele pode vincular a sua matéria com algo que ele aprecia. Então, se os alunos, por exemplo, hoje, eles gostam muito de games, por exemplo. Então, se a gente tiver alguma relação, aquilo que a gente faz para eles, com games, pode ser que eles gostem muito do que a gente está fazendo. Mas vamos em diante, vamos ter um pouco mais de discussão em relação a isso. Bem, como é que a gente vê como é que a gente resume esses métodos? Então, eu fiz um resuminho aqui. Primeiro, retomada de métodos de ensino em que o aluno participa do processo de aprendizagem. Porque, se ele participa, ele está com a atenção totalmente diferente de quando ele está só como espectador. Né? Ele realmente a diferença, eu estava conversando com um aluno outro dia, a diferença de você andar de carro, no banco do motorista, né? Você tá indo no caminho, mas você não está muito atento. Né? Tem coisa que você não vai enxergar, você não está prestando atenção. Agora, imagine você pilotando uma moto. Tudo bem, não é todo mundo que já fez isso. Ou uma bicicleta serve. Você tem que estar muito mais atento, né? Porque você está fazendo aquele caminho acontecer. E qualquer coisa que você fizer de errado, você cai da moto ou da bicicleta. Né? Então, a atenção dessa pessoa é muito maior. Né? Então, e os motoqueiros, né, costumam dizer, não, a maneira de ver o mundo é muito diferente quando você está numa moto. Né? Talvez seja por aí, eu não ando de moto, não, mas talvez seja por aí. Essa atenção é tão grande para que você não morra, né, que você realmente percebe mais tudo que tem ao seu redor. Né? Segundo ponto, a tecnologia agora já está no lugar. Aquilo que a gente precisar em termos de tecnologia, que não é muito, né, já existe. Né? Claro, não é todo aluno que tem acesso à internet boa, não é, mas nós podemos, mas eles dão um jeito. Né? Dão um jeito para ver joguinhos, dão um jeito para ver várias coisas. E dão um jeito para fazer as aulas também. Né? Em terceiro lugar, a retomada do papel do mestre que orienta. Né? Isso, como eu disse, vai lá dos antigos gregos. Né? Então, eu quero aprender, então eu tenho que buscar o meu aprendizado. O meu mestre, ele vai guiar, ele vai direcionar, ele não vai me dar todo o conhecimento mastigado. Né? Porque se ele der o conhecimento mastigado, eu vou ouvir e vou reter muito pouco. Hoje a gente vai falar um pouco mais disso. Quarto ponto, a gente vai ver que o conteúdo ele pode ser apresentado diretamente, mas não necessariamente. Né? Então, tem coisas que eu vou deixar o aluno se virar para procurar. Por quê? Porque ele se virando para procurar,
ele vai aprender melhor, né? Pelo próprio processo de buscar, né? E, por fim, né, o conhecimento construído pelo interesse dos alunos. Então, com isso, acho que a gente tem um certo resumo, né, de como a gente está retomando esses métodos antigos e trazendo e muitos dos conceitos desenvolvidos pelos grandes filósofos da educação e trazendo para a nossa vida cotidiana. Isso traz uma construção aqui que eu gosto muito, chamada Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser. A gente pode até questionar essa pirâmide em si, ou o trabalho do William Glasser em si, mas vários teóricos chegaram a conclusões semelhantes, né? Então, há algumas críticas dizendo que as pesquisas efetivas de Glasser não chegavam a esses resultados. Porém, eu vejo tantos professores olhando isso e pensando, nossa, faz tanto sentido, né? Que, de fato, eu acho que cada vez mais ela está entrando, né, na nossa maneira de pensar. Então, eu vou seguir um pouquinho esse conceito. E o que fala essa pirâmide, né, essa pesquisa, essa escala? Ela fala sobre a retenção da informação daquilo que a gente consome. Então, de tudo que a gente lê, simplesmente, a gente reteria somente 10%. Claro, eu posso reler, eu posso fazer um resumo, né? Eu posso aumentar essa retenção, né? Mas daquilo que eu simplesmente leio, eu tenho só 10%. Daquilo que eu só ouço, 20%. Quando eu observo alguma coisa acontecendo, né? Por exemplo, uma demonstração em um laboratório, eu apreendo só 30% daquilo. Puxa, mas tanto trabalho fazer demonstração para aluno, mas é complicado mesmo, né? Só apreende 30%. Se a gente vê e ouve, o que é mais ou menos o que acontece numa sala de aula, a gente retém 50%. Quer dizer que tudo que a gente faz numa sala de aula, né, todo malabarismo que a gente faz, o aluno só vai reter 50%? Essa é a ideia. Como que a gente faz para ele reter mais? Eu preciso envolver o aluno, né? Então, a partir com esses primeiros 50%, é aquilo, olha, tem um livro para ler, né? Às vezes tem áudio para ouvir, tem a aula em si, a aula pode ser digital, presencial, tanto faz. Mas eu preciso aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Então, se eu faço uma coisa simples na minha sala de aula, que é, por exemplo, colocar os alunos para debater, a retenção já salta para 70%. Se eu coloco o aluno para fazer alguma coisa, então, em vez do aluno olhar o que eu estou fazendo, né, o aluno realmente pôr a mão na massa e realizar alguma coisa, salta para 80%. E, por fim, né, ele salta ao máximo, não chega a 100%, porque eu acho que é humanamente impossível reter tudo, mas chega a 95% quando a gente ensina. Então, quando o aluno ensina o outro, ele desenvolve um processo, ele tem que fazer um processo que vai da memória dele, né? Ele tem que processar isso da maneira que ele consiga, para aquele colega, colocar aquela informação de uma maneira que o colega consiga entender. Então, nesse processo de transformar algo que é somente memória em um conhecimento para ser passado, aquele aluno ele aprende, ele absorve aquele conhecimento de uma maneira extraordinária. Então, isso é um procedimento já muito testado e que, de fato, funciona muito. Mas dá para fazer isso o tempo todo? Obviamente não, né? Eu preciso estruturar minhas classes, minhas aulas, para que eu consiga gerar esses momentos, né? Então, isso nos traz um pouquinho também
há uma outra pirâmide, nem sempre é colocada como pirâmide, mas que também é muito conhecida dos professores, que é a taxonomia de Bloom, né? O que é a taxonomia de Bloom? Bom, é uma categorização, né, de como as pessoas aprendem, né? Aprendem e usam o cérebro, vamos chamar assim. Então, como é que elas trabalham, né, em termos mentais? Então, a maneira mais simples de pensar, vamos chamar assim, é o lembrar. Então, eu decorei uma coisa e lembro, né? Ok, mas talvez eu não consiga fazer nada com aquilo, né? Eu tenho que subir um degrau dessa escala. Eu tenho que compreender aquilo que eu lembrei, né? E tudo bem, já é uma coisa legal. Eu posso discutir com as pessoas sobre isso. Mas aí, talvez eu não saiba aplicar esse conhecimento. Então, eu tenho que subir mais um degrau, que é o degrau de aplicar o conhecimento. E assim por diante, eu vou subindo nessa escala, vou para analisar, vou para avaliar e vou para criar. Quais são os profissionais mais remunerados, mais bem remunerados, mais valorizados no mercado? O profissional que só sabe basicamente aplicar ou o profissional que sabe criar? Aí vocês Criar, com pensam. certeza. Não deu para segurar, né, Rosana? Não, não deu. E o pessoal está tão quietinho, gostaria até que eles participassem, abram as câmeras, os Sim, microfones sim, e por vamos favor. participar. Por favor. Então nós temos toda essa preparação para a gente comparar um pouquinho, né? Então, essas duas escalas, elas são um pouco comparáveis, porque a gente tem que a gente está buscando criar, né? Só que essas pirâmides elas ficam invertidas, porque quando eu estou lendo, ouvindo, o máximo que eu consigo é lembrar, compreender. Mas para eu aplicar, analisar, avaliar e criar, eu tenho que já subir na minha aprendizagem, indo para o método da minha aprendizagem precisa ser debate, precisa ser fazer as coisas, precisa ser ensinar, né? É uma correlação sobre essas duas formas de pensar o aprendizado ou o próprio funcionamento do nosso cérebro, né? E onde isso nos leva? Nos leva às metodologias ativas, né? Então, quais são essas metodologias ativas? Um segundo. Inclusive, Roger, é um assunto que já vem sendo discutido há muitos anos, né? E que, inclusive, agora, nesse momento de pandemia, né? Desde o ano passado que nós estamos vivendo essa pandemia, está sendo muito utilizado no dia a dia em sala de aula, nas aulas remotas, as metodologias ativas estão bastante presentes, né? É verdade, o ensino híbrido, que é o que a gente está vivendo em grande medida, ele propicia metodologias ativas. O que não quer dizer que que a tecnologia faça com que o seu trabalho seja ativo imediatamente. Não é verdade, né? O que a gente pode hoje é ter mais capacidade de usar os recursos. Então, se hoje eu tenho, se o meu aluno em casa ele tem acesso aos materiais escolares, se ele tem acesso, tomara que ele tenha acesso à internet, né? Se ele tiver acesso à internet, é um mundo que ele tem à disposição. Então, assim, os mais velhos, né, os meus contemporâneos, chegavam em casa para fazer trabalho de escola, o que é, né? E aí? Quem que tem enciclopédia em casa? Ah, eu tenho enciclopédia em casa. Então, ia todo mundo lá para a casa de quem tinha enciclopédia em casa para fazer as pesquisas. Hoje, né, hoje você tem o conhecimento do mundo à sua disposição. Então, só que como eu vou usar isso, né? Ter à disposição o conhecimento não quer dizer que eu saiba usar. E também que eu tenho interesse em usar. Então, a questão de
como interessar o aluno é muito importante. Então, a gente vai, quando eu falo em a gente aproveitar esse momento, é porque a tecnologia está à disposição, mas não necessariamente a metodologia já chegou, a melhor metodologia, né? A gente, como eu falei, a gente faz o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? E às vezes enfrenta classes difíceis. Então, é muito trabalho já a vida do professor. Mas ela pode até ser mais tranquila, né? Se a gente colocar os alunos para trabalhar, vamos dizer assim. Não, e eu vou explicar isso aqui um pouco mais ao longo do tempo. Então, falam-se muito em metodologias ativas, mas quais são? Na verdade, é uma infinidade delas, né? O que basta para que seja uma metodologia ativa é que o aluno seja o ator, né, no seu palco, né? Seja ele mesmo que cuida do seu aprendizado, que, de fato, é a única maneira que ele vai aprender. Antigamente, os alunos aprendiam ali na marra, né? Mas por que aprendiam na marra? Por medo, né? Então, eu tinha muito medo, né? Meu pai ia ficar bravo, aquela coisa, o professor era bravo, né? Mas aprendi algumas coisas, né? Na verdade, mas eu me lembro bem, eu aprendia mais aquilo que mais me interessava. Então, aprendi as coisas do português, lia o livro de história e de geografia, que era muito legal, né? E assim por diante. Matemática, essa era só por medo mesmo, né? E o medo também é um motivador. Puxa, pelo medo eu também, é uma emoção. Então, só que é uma emoção meio negativa para eu aprender alguma coisa, certo? Então, mas hoje, os alunos têm medo do quê? Nada. Não tem medo do pai, não tem medo do professor, não tem medo de mais nada. Então, medo, gente, acabou, né? Então, agora, a única emoção realmente que eu posso usar positivamente é o amor. É aquilo que o aluno gosta, né? E aí eu tenho esse trabalho. Às vezes ele gosta do professor, como a gente já comentei antes, né? Não, de um jeito positivo, né? Gosta do É, professor, eu, é eu legal, né? comento, eu comento sempre, Roger, que assim, os professores que são mais rigorosos, né, que pegam no pé do aluno, cobra a atividade, a tarefa, uma letra bonita, eles são os professores preferidos. Mesmo eles pegando no pé do aluno, o aluno se identifica, o aluno gosta porque ele entende que aquela postura do professor é uma postura de amor, de carinho, que o professor tem Sim. para o melhor dele, né? Então, sempre assim, eu percebo que os professores que são mais rigorosos, eles acabam sendo os mais queridos, né? No final, os alunos Ah, acabam entendendo isso. mas o rigor, ele não aquilo que eu estava falando, essa coisa do medo, não tem a ver com rigor, né? O rigor Né? é que às vezes os professores, os alunos não respeitam o professor que parece que não está nem aí, né? Ele fala, essa disciplina é tranquila, esse professor aí vai passar todo mundo, né? E aí o que acontece? Ele também não aprende, né? Então, não é isso que o aluno quer, na verdade. Ele reclama se tem muito trabalho para fazer, é verdade, né? E a gente vai ver aqui que, se eu falo de metodologias ativas, eu falo que o aluno tem que trabalhar. O aluno quer trabalhar? Quer ou não, Rosana? Não, não Às quer. vezes sim, né? Às Não, ele vezes quer não. fazer o que ele quer, certo? Ele quer fazer o que ele quer. É por isso que esse é o desafio, né? É como colocar assim, esse trabalho a mais que ele vai ter como uma coisa legal, né? E isso se faz muitas vezes pelo coletivo, né? Pelo trabalho em conjunto, pelo trabalho em grupo, né? Essa é uma solução que ajuda muito, né? Porque os grupos se ajudam. Não aqueles grupinhos, né, que um trabalha, os outros ficam só colocando o nome. Isso não é grupo, não é trabalho em grupo, né? É um trabalho, até porque, como eu comentei ali atrás, a colaboração é uma necessidade hoje de todo mundo. Então, se você for trabalhar em qualquer lugar, qualquer empresa hoje, e você não for uma pessoa
colaborativa, você não vai durar muito tempo. Porque, de fato, não existe trabalho hoje, um trabalho eficaz, bem feito, sem trabalho em grupo. Não existe. Né? A gente pode discutir isso mais para frente, mas vocês vão ver que, de fato, é uma das maiores exigências das empresas. Por quê? Pela eficácia. Né? Pessoas, assim como você aprende melhor se envolvendo e você se envolve melhor quando está em grupo, da mesma maneira você trabalha melhor. Né? Então, você aprende, e mais, você, como eu comentei também, ser capaz de aprender ao longo do tempo, para sempre. Então, nas empresas hoje, se a pessoa entra, sou doutor em alguma coisa, e essa pessoa não tem interesse em continuar aprendendo, não adianta nada, né? Porque os desafios continuam aparecendo. Então, a primeira metodologia ativa é a mais antiga do mundo, que é o método científico. Né? O que é, basicamente, o método científico? Eu olho a natureza, eu olho alguma coisa, né? E eu me interesso, eu faço perguntas. Né? Então, das perguntas vão surgir as hipóteses. Então, aí eu vou trabalhar as hipóteses. Por que é que chove? Alguma vez, e muitas vezes, na verdade, se fez essa pergunta ao redor do mundo. Cai água. Mas por quê? Né? Aí vamos traçar hipóteses. As primeiras hipóteses eram, sei lá, o Deus tal, né? Manda chuva quando a gente reza ou bate tambor. Não importa. Né? Então, algumas hipóteses vão aparecendo. Aí você começa a fazer experimentos, você vai vendo como é que as coisas acontecem, e você pode chegar a algumas conclusões, e você vai fazer análises, né, dessas conclusões. A partir da conclusão, você vai testar. Então, olha, gente, eu descobri que chove porque a água evapora, e assim, faz assim, assim, sabe. E eu fiz um experimento assim e deu esse resultado. Aí todo mundo vai duvidar, né? Porque esse cara é louco. Aí vão fazer esses mesmos experimentos e vai ver se dá igual. Assim, né? Essa é a ciência, assim que a gente está nesse momento científico que estamos fazendo exatamente isso. E esse processo na sala de aula ele funciona que é uma maravilha. Né? Então, a grande parte das metodologias ativas ela bebe exatamente nessa fonte do processo científico. Então, por quê? O método científico ele não precisa ser só usado na ciência. Né? Eu coloco ali os meus alunos para fazer qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de pergunta. Mas como é que isso acontece? E o interessante disso é que, dentro do processo científico, você aprende, inevitavelmente. Né? Porque uma vez que você faz a pergunta e você se envolve com a pergunta, você imediatamente se envolve com a resposta. Então, isso é muito interessante. Outro método, desculpa, outro método muito interessante se chama o arco de Magerês. Né? O que é esse arco? Eu observo a realidade. Né? Então, eu saio da realidade. É um arco, por quê? Eu saio da realidade e volto à realidade. Então, o que é? Eu observo a realidade, assim, eu coloco uns pontos-chave, que é um pouco parecido com o questionamento, as perguntas e as hipóteses. Né? Aí eu chego numa teorização, isso acontece por causa de X. Aí eu tenho hipótese e solução e aplico a realidade. Mas como é que eu vou usar isso? Como é que realmente isso acontece? Aí eu já vou entrar em algumas coisas práticas. Um trabalho que eu vi sendo feito numa escola pública, agora eu não vou me lembrar a localidade, me desculpem, mas foi muito interessante, por quê? Porque a escola tinha uma horta, né? E a horta, os alunos cuidavam da horta. Eles tinham lá, se dividiam e mantinham a horta. Só que, quando eles saíam de férias, a horta morria. Então, e agora?
como é que a gente faz? Ah, mas então a gente tinha que irrigar, né? Ah, eu vou irrigar, mas como é? Eu não posso... A escola vai estar fechada lá por meses. Como é que eu vou ligar, desligar a torneira e tudo mais? Esse era o problema. Os alunos foram a campo para tentar achar uma solução para isso. Então, aí eles fizeram lá os seus brainstormings, né, como se chama, tempestade de ideias. E se a gente fizer isso, aquilo, outro? Aí sempre chega algum que fala, não, se tivesse um sensor XYZ, aí esse sensor podia acionar a água. Mas, espera lá, você está falando de um negócio caríssimo, né? Que não vai dar para ter aqui na escola. Aí volte-se a pensar, não, mas será que não tem uma maneira mais fácil? Será que a gente não consegue construir uma coisa? Aí vamos lá na loja de implementos agrícolas, vamos ver o que tem. E assim por diante, né? Até que eles chegaram a uma solução barata, praticamente com material descartável, que eles podiam fazer, podiam ter um sensor, o sensor era relativamente barato, e aí eles conseguiram fazer as suas hipóteses de solução e aplicaram à realidade. E com isso, eles desenvolveram todo um conhecimento sobre circuitos, porque precisava ter um circuito que realmente tivesse o sensor aumentava o circuito, etc, etc. E aí eles conseguiram montar tudo isso, né, para que a horta continuasse a funcionar. Os conhecimentos que são colocados nesse trabalho, eles envolvem química, envolvem física, envolviam também a parte de escrita, né, porque eles fizeram um relatório, né, daquilo que aconteceu. Então, era um conhecimento já importante que eles aprenderam como? Só fazendo um trabalho que saía da realidade, ia para a teoria e voltava para a realidade. Agora, poxa, mas isso daqui as pessoas não falam muito, né, dessa metodologia ativa. Não, mas elas falam muito da sala de aula invertida, né? Isso todo mundo fala, né? Mas o que é a sala de aula invertida? Uma coisa importante é que, às vezes, a gente não presta muita atenção, é que existem dois momentos do aluno. Um momento em que ele está sozinho, outro momento em que ele está na sala, junto com os colegas e os professores. Isso não faz diferença se isso é presencialmente ou à distância, porque no momento que o aluno está lá no Zoom, por exemplo, como estamos aqui, estamos todos aqui se vendo, né? A gente pode conversar, pode tirar dúvida, né? Esse é um momento coletivo, né? É um momento que o aluno ele vai ele pode ter um trabalho em grupo, ele pode ter uma colaboração, né? Então, o que normalmente acontece? Nesse momento coletivo, a gente, professor, faz aquilo que eu estou fazendo agora. Eu estou falando, né? Então, em situações como a nossa aqui, isso não tem problema, né? Porque somos todos professores e todos muito interessados num assunto em comum, né? E por isso a gente está aqui reunido. Os alunos não, né? Os alunos eles têm que estar lá todo dia, eles não sabem o que vai aparecer ali de novidade. Então, se a gente fica só falando, a gente vai ter aquele problema que eu falei da pirâmide. Os alunos vão sair dali com pouco conhecimento, né? Porque, às vezes, eles não estão nem prestando atenção, às vezes, né, estão ouvindo, mas está entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, e assim por diante. Você vai perdendo informação. Agora, o que acontece se eu fizer com que o aluno ele vá pegar essa informação sozinho, né? Se, em vez de eu usar esse momento que está todo mundo junto para transmitir informações, você capturar informação. Está no livro, nosso livro é ótimo, né? Está aqui, na página tal, vai estar o conhecimento que a gente precisa para a próxima aula. Você lê, se prepara e vem. Você pode também assistir esses 3 vídeos que estão lá no YouTube, nesse endereço.
ver os videozinhos. Então, você dá uma série de recursos para o aluno. Você pode até gravar seus próprios vídeos, não é necessário, não é obrigatório, mas, digamos, o professor de matemática gosta, né, de colocar as próprias explicações dele, a maneira como faz a questão. Então, tem método, né? Então, o professor de matemática faz muito vídeo. Então, tá bom, manda, faz o seu próprio vídeo, coloca lá, afinal de contas, no ano que vem você pode usar o mesmo vídeo. Então, não que esse fosse pedido. Então, passa para o aluno vai estudar em casa, então, aquele momento em que ele estaria fazendo lição, ele está estudando efetivamente, está buscando conhecimento. Aí esse aluno vem para o espaço coletivo, pode ser a sala de aula, pode ser um ambiente como esse que a gente está. Ele vai trazer já o conhecimento e ele vai ser capaz de discutir, aplicar, né? Colocar em ação esse conhecimento. Ok, alguns entenderam melhor do que os outros, e aí acontece aquilo que eu falei para vocês, um acaba ensinando o outro, esclarecendo para o outro, né? Então, e nesse espaço coletivo, você pode fazer muitas coisas. Então, eu deixei 4 fotinhos aí de escolas que estavam ali com aula invertida. Então, às vezes parece que a sala está bagunçada, mas, e às vezes acontece nas salas invertidas, em que está todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, às vezes aparece lá o coordenador olhando o que está acontecendo, mas é o momento em que eles estão fazendo alguma discussão, etc. E, em certos momentos, está todo mundo quieto. Cada um está fazendo a sua aplicação, né? Então, como eu disse, é matemática, ele vai chegar, vai fazer exercícios, ele tem um professor para tirar as dúvidas na hora em que ele está fazendo exercícios, ou ele vai sentar em grupo e discutir uma questão de matemática, de português, geografia, etc. Eu não entendi bem isso, o outro explica. Se ninguém entendeu, chama o professor explica, e assim por diante. Então, essa é a sala, esse é o conceito de sala de aula invertida. A gente vai mergulhar um pouquinho mais nela depois. Em seguida, a gente tem também a aprendizagem baseada em projetos. O pessoal chama de PBL, que vem do inglês, né? Project Based Learning. Mas aprendizagem por projetos, já está bom, ou a gente chama de ABP. Mas ninguém chama de ABP praticamente, chama de PBL. Mas, ok, a gente decora e está tudo bem. Então, essa PBL, né, o que é? De certa maneira, você aproveitar um processo que você já começou na sala de aula invertida, que é dele já pesquisar um pouquinho, né? E aí você traz um desafio, né? Como aquele que eu comentei lá do arco de Magalhães, né? Você coloca um desafio e o aluno não tem ainda todo o conhecimento para cumprir aquele desafio. Esse é o X da questão, né? Só na sala de aula invertida, você parte do princípio que ele tem todos os dados para fazer o que ele precisa fazer em sala de aula. Mas aqui não. Aqui ele tem um começo, né? Ele sabe de onde começar, mas ele vai efetivamente ter que desenvolver conhecimento, vai ter que buscar conhecimento. Então, aí eles vão trabalhar em grupo, né? E eles vão aí, como eu falei, testar, criar, testar hipóteses e vão chegar a um resultado. Por que é tão importante isso? Porque, às vezes, a gente pode entender que não dá tempo para ensinar tudo, né? Não dá tempo para passar por todos os elementos, mas a gente pode escolher os principais, né? Para falar para o aluno ou para provocar o aluno, e aí o restante ele aprende praticamente dentro desse processo, né? E o que ele não aprender ali naquele processo talvez não seja tão relevante, né, para o resto do tempo, né, para o resto dos seus estudos. Porque, vamos convenhamos, o aluno, volta e meia, ele tem que ser relembrado de muita coisa, né? Então, a gente precisa
pegar realmente o essencial e fazer com que esse aluno, de fato, saia com esse essencial. E agora, tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Metodologia ativa dá trabalho, né? Então, a gente precisa interessar os alunos, né? E esse negócio de interessar, às vezes, é um processo. Raras vezes eu vi escolas virando chavinha, né? Para metodologias ativas. Não funciona assim, né? Porque tudo na vida a gente tem que se acostumar, né? Mesmo essa questão das aulas digitais, no começo foi muito complicado. E aí, com o tempo, vai se acostumando, vai começando a pegar o jeito, né? Tudo tem um tempo. Então, o que é muito comum se fazer? Olha, professor de fundamental 1, né? Ele dá várias disciplinas. Ele pode escolher uma disciplina para começar a fazer invertido, por exemplo, né? Então, vamos fazer isso com ciências, né? Então, a de ciências vai ser invertido. Ou então, vai ser tudo invertido na sexta-feira, né? E assim por diante. Então, eu falo, gente, se vocês vierem com a matéria estudada na sexta-feira, não vai ter lição de casa no fim de semana, né? Então, coisas desse tipo, né? Então, você faz esses estímulos, né, que parecem bobinhos, mas que o aluno faz diferença, mas com o objetivo de ele se interessar pelo trabalho de sala de aula, né? Os alunos, então, eles precisam ser tirados da zona de conforto, porque é muito mais fácil você sentar quieto ou falando com o vizinho, né? Mas é muito mais fácil você sentar sem fazer nada do que você ter que trabalhar para aprender, né? Então, a gente tem que, né, fazê-lo se mexer, né? Então, essas aulas, se querem mais preparação, de fato, né? A avaliação, a gente vai falar disso, pode ser um pouquinho mais complexa, né? Porque, às vezes, poxa, como é que eu vou avaliar todo esse trabalho que os alunos tiveram, né, ao longo do certo tempo para fazer esse projeto? Como eu avalio isso, né? Então, às vezes, a gente tem que criar nossas próprias métricas para isso. E a gente tem que ficar alimentando. Olha, tá certo, não está, né? Tem que ficar orientando. Mas vocês vão ver que tem, com o tempo, quando se implementam essas metodologias, vai começando a automatizar uma série de coisas. E aí vai ficando mais fácil, né? Então, Roger, claro. Oi, Rosana. é interessante isso que você está comentando, né? Que é algo que realmente mexe com os alunos, né? Eles estão tão acostumados a sempre na zona de conforto, que eu lembro até na minha época de escola, que quando eu iniciei a quinta série, eu tinha uma professora que ela trabalhava com a gente os parágrafos dos textos da professora de história, no caso, né? E Uhum. aí, então a gente sabia que a questão 1 estava no parágrafo 1, a 2, a resposta estava no 2. E aí depois eu tive uma troca de professoras e a professora nova, ela fazia seminários, né? Então ela pedia para que nós estudássemos em casa o capítulo e aí ela chamava de surpresa, assim, ó, fulano, e agora? Continua, Beltrano. E realmente tira da zona de conforto, mas é realmente isso que você disse, nós passamos a aprender história, uma coisa que nós estávamos vindo somente decorando. E Isso. aí, com esse movimento da professora, nós passamos a entender e aprender realmente história. Então, esse fato de tirar o aluno da zona de conforto é muito trabalhoso, né? Nós precisamos iniciar um processo de formiguinha, aos poucos, né? Um passo cada dia, mas traz um resultado que realmente é fundamental. O resultado é excepcional, de fato. É, É aquilo que ela estava falando, né, do professor especial, né? É um método que vai acabar tornando todos os professores especiais, porque você acaba gostando das aulas, né? E com isso, o professor também fica tão mais feliz que também,
né, até a parte humana fica mais fácil. Porque tem o seguinte, quando você trabalha com metodologias ativas, não tem aluno chato, né? O aluno chato, aquele que perturba a aula, às vezes ele está desinteressado, de fato. Pode ser que ele esteja desinteressado porque não estou nem aí, é uma pessoa meio revoltada, alguma coisa assim, mas também pode ser que aquilo seja muito fácil, né? E aí, por isso, ele não está interessado, assim, aquilo lá não tem mais muito sentido para ele ou para ela. Aí, se você coloca um desafio, aí a coisa fica interessante, né? Olha, puxa, então você puxa esse aluno que dá trabalho e coloca no grupo e coloca uma meta, coloca realmente um desafio, e normalmente isso vai funcionar. Eu já conversei com muitos professores em relação a essa questão do aluno ter resistência. Vai ter resistência? Tem. Né? Então, tem aluno que se recusa, né? Não vou, não vou. O papel do professor, o professor que tem que ensinar, né? O professor que tem que dar matéria. E aí, falou, tá bom, você não leu, você não se preparou? Bom, a turma vai fazer o trabalho e você vai ficar aí lendo o material. Vamos ver se na próxima aula, então, às vezes, é um aluno que, né, 2, 3 dias, ele insiste nesse comportamento, depois ele começa a achar que não vale a pena. Né? Por quê? Porque os outros alunos vão estar se divertindo muito mais que ele, né? Que é mais gostoso. É mais gostoso trabalhar em grupo, né? É mais gostoso descobrir as coisas, né, em conjunto, ou mesmo sozinho, né? Mas descobrindo, né, as coisas à medida a partir de um desafio, não é verdade? Então, eu acho que é muito por aí. Agora que eu vi a hora, então a gente está meio avançado na hora hoje, então, mas eu acho que ainda dá tempo de ter umas perguntas, né, Rosana? Sim, sim, nós temos ainda 10 minutos, né? Sim. E vamos continuar aí. Peço a participação dos municípios que estão fazendo parte da nossa mesa, né, para que eles se posicionem, compartilhem aí experiências, façam as perguntas, principalmente as perguntas relacionadas ao momento de pandemia. Podem Sim. abrir os microfones, as câmeras, estamos aqui à disposição, ok? Alguém já quer se dispor a fazer alguma pergunta ou um comentário, por favor? Né? Maria Rita, por favor, é que eu vi a sua mão. Oi, Roger. Assim, né? Porque nós estamos aí diante, né, das escolas públicas e muitas vezes a ideia que nós temos, né? Eu coloco nós porque eu faço parte aí também, né, do grupo de professores, de educadores. Então é uma dúvida que ela me assola muito, que é o seguinte: nós pensamos, eu tinha esse pensamento que as metodologias ativas, elas necessitavam muito aí dos recursos tecnológicos, né? Essa era a minha primeira visão. Aí, assim, só para poder compartilhar aqui mesmo conosco, diante da escola pública, pensando nas metodologias ativas, vamos pensar que são escolas que às vezes esses recursos eles são realmente escassos. Qual que seria aí a metodologia mais adequada ou indicada, vamos dizer assim, se é que eu posso falar dessa maneira, mas é só para levantar realmente aqui um debate. Olha, como eu estava comentando, essas metodologias elas não foram inventadas hoje, né? O método de pensar nisso é colocar o aluno na frente do aprendizado. A grande mudança é essa, né? É retomar essa, vamos dizer, essa autonomia do aluno. Né? Claro que a gente tem 40 alunos, às vezes, na sala de aula, não dá para a gente dar atenção a cada aluno individualmente. Porém, os desafios podem até ser diferentes. Né? Eu posso trazer coisas diferentes para os alunos fazerem, tudo depende de como eu vou avaliar esse processo. Então, algo que tem sido uma metodologia que tem sido muito utilizada é, de fato, o PBL, é a aprendizagem baseada em projetos. Por quê?
Porque em qualquer lugar, qualquer escola, tem algum projeto para fazer. Normalmente, você consegue fazer projetos com materiais reciclados, materiais que são achados facilmente ou que são muito baratos para se comprar. Então, normalmente, dá para fazer muito tranquilamente em escolas públicas. Então, eu já vi vários trabalhos legais. Então, por exemplo, fazer foguete com garrafa PET. Tem até concurso para isso, de foguete com garrafa PET. Então, dependendo da idade do aluno, você faz de uma determinada maneira, porque alguns são mais perigosos, né? Então, o aluno do Fundamental 1 tem, se não me engano, tem a maneira de pressurizar é diferente, já no Fundo 2, ensino médio, aí já usa uma pressurização mais forte, e assim por diante, mas os processos são os mesmos. Então, você dá para o aluno, olha, esse é o seu objetivo. Então, e você tem algumas orientações, olha, você vai fazer usando esse tipo de material, e você vai fazer, aí você vai ter que fazer alguns cálculos, e às vezes os alunos não sabem ainda fazer os cálculos, mas vão correr atrás, né? E vai desenvolvendo o aprendizado dessa maneira, né? Então, eu acredito que o projeto ele ajuda, de fato, a ensinar qualquer coisa, né? Então, vale a pena. E hoje, é muito fácil você fazer a sala de aula invertida, né? Lembrando que não precisa ser nada. Alguns professores falam, mas eu vou ter que ficar fazendo um monte de vídeo, né? Vou ter que ficar fazendo educação à distância. Também não é assim, né, gente? Assim, você pode colocar, o aluno ele vai ter, tem tantos materiais já prontos, né? Se o aluno não tem acesso à internet nenhum, né? Tem um livro para ler. Tem a biblioteca da escola, tem computador, às vezes, na escola. Então, dá para correr atrás, né, da informação que ele precisa obter, porque aí, na sala de aula, é o momento em que ele vai aplicar, né? E aplicar é sempre mais gostoso, né? Você vai realmente fazer por exemplo, você separa uma sala em grupos e você coloca o mesmo desafio para todo mundo. Já começa a competição, né? Todo mundo é competitivo. Então, olha, todo mundo está procurando a mesma coisa. Vamos ver quem que vai chegar na solução. Pronto, já animou. A sala vai ficar aquela balbúrdia, mas eles vão trabalhar, né? Então, é um pouco por aí. Então, essas duas metodologias, as metodologias elas acabam se confundindo um pouco, sabe? Porque, por exemplo, eu vou falar na próxima aula, no próximo encontro, desculpa, sobre o que eles chamam de TBL, na verdade, é aprendizagem baseada em equipes, né? Mas o PBL não é em grupo também, né? Então, elas acabam se confundindo, né? A questão, a diferença é como que tipo de desafio você dá, na verdade, para o aluno desenvolver o trabalho. Respondi? Tudo bem? Perfeitamente. Então, quer dizer que é um mito aí, vamos dizer, que quem não tem recursos tecnológicos não consegue aí oferecer a trabalhar com as metodologias Não. ativas. Muito, muito bem respondido. Que Muito bom. Não, obrigada. ótimo, é totalmente um mito, de fato, né? A gente pode fazer, é como eu coloquei ali atrás, primeiro vem o método, depois a tecnologia, né? A tecnologia ajuda, mas não é o fator preponderante. O fator preponderante está aqui na minha frente, são os professores. Então, como a gente estava falando, então, essas metodologias dão trabalho, de fato, não é brincadeira, mas a gente pode, né, usando metodologia, usando tecnologia, fazer muita coisa, de fato. Então, tem coisas que, por exemplo, você fazer um wiki. Um wiki é um texto coletivo, é qualquer recurso que você desenvolve em grupo, né? A inteligência coletiva ela vai mais longe do que a inteligência individual. Não tem jeito, né?
mesmo você pode falar, tá, fulano é um gênio, mas sozinho não consegue chegar a soluções tão interessantes, às vezes, como quando está em grupo, né? Então, por exemplo, desenvolver um texto coletivamente usando uma ferramenta do Wiki é maravilhoso. Mas o que é uma ferramenta do Wiki? O Google. O Google Docs, uma ferramenta de Wiki. Então, é só colocar esse Google Docs aqui, esse Word, do meu grupo, e a gente vai aqui trabalhar no texto final juntos. Cada hora um vai escrevendo, bem, todo mundo revisa. Então, isso é a coisa... Sim, por favor, André. Então, eu acho assim, que a Maria Rita começou a fazer uma pergunta sobre as tecnologias e, assim, eu vou falar a realidade do meu município, né? Sim. Hoje a gente dá aulas no sistema REAMP, mas a gente não consegue dar aula em tempo real. Então, é via sim. WhatsApp, né? Então, assim, são aulas gravadas, né? Que às vezes a professora tem que gravar 10 vezes até conseguir um vídeo, uma qualidade, porque a internet é do professor, o aparelho celular é do professor, porque os municípios, e acredito que até o Estado, ele não recebeu nenhum recurso, pelo menos a minha secretaria não recebeu nenhum recurso. Então, assim, para você ter essa devolutiva, esse feedback do aluno, né, nessas atividades, por aulas via WhatsApp, ele é muito complicado. E o nosso município, a nossa secretaria até adquiriu o sistema do Zoom, mas eu perco, em média, 70% dos meus alunos. Porque, às vezes, uma família tem um celular para 3 filhos, né? Em escolas, idades e séries diferentes. Então, assim, é uma realidade que, assim, quando a gente fala em tecnologia, é essa falta de acesso das famílias, né? Mas é lógico que o professor, nesse momento, ele ainda consegue ser criativo. Se reinventar, né? O professor, ele não tem a valorização que a gente merece, mas a gente está dando um baile, e eu aqui aproveito para parabenizar todos, principalmente a minha equipe, porque, sim, Três Ranchos tem recebido muito elogio na questão das aulas via WhatsApp, né? Mas, assim, é um momento complicado, onde nós estamos sendo muito cobrados e poucos assistidos, né? Porque é difícil você querer exigir de uma família que tem um aparelho celular, que às vezes nem tem, para 3 filhos, para 2 filhos. Então, assim, os municípios pequenos, como é Três Ranchos, eu acho que é uma realidade muito complicada para a gente tentar fazer coisas muito além. É lógico que essas novas tecnologias aí, essas aulas ativas, essa semana mesmo a gente fez um conselho de classe e eu até citei de uma professora que na aula ela foi lançando adivinhas, né? Piadas. E os alunos foi incentivando os alunos a fazer o mesmo, a soltar charadas. Então, assim, eu falei para as meninas, eu quase tive que desligar meu telefone, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Porque alunos que nunca participou da aula, incrivelmente, teve internet nesse dia. Então, a gente vê que é uma coisa que chamou a atenção, né? Que todos participaram, porque enquanto um queria adivinhar, o outro já estava jogando outra charada, e assim a aula foi movimentada e os alunos ficaram eufóricos. Então, a gente precisa, sim, buscar essas novas alternativas para a gente, através do amor, né? Que é o que a gente vem falando, a gente conquistar o aluno, porque não está fácil, né? Às vezes a família desiste, mas o aluno não desiste. Então, assim, esse é o meu sentimento hoje. Não, obrigado, André. Isso, a gente sabe disso, a gente sabe que está muito difícil fazer isso tudo assíncrono, né, que a gente chama, que não é ao mesmo tempo, é muito difícil. Quer dizer, a gente está contando que logo a gente volte a ter as aulas presenciais, né? Porque se você não tem esse momento coletivo, fica muito difícil. De fato,
o momento em que o professor possa responder, né? Não só falar sozinho, é necessário. Né? Então, senão você vai ter que criar um grande chat, né? Assim, e ficar, vai, responde. E mesmo assim, como você disse, o professor dá um jeito. Dá. Né? Então, grupos abertos, né? O grupo é aberto, o professor no horário de aula está ali à disposição, o aluno está questionando, ele está respondendo, mas não é o coletivo, né? Sem o coletivo. Coletivo, realmente, via WhatsApp, ele fica bastante comprometido. Maravilha. Muito obrigado pela sua contribuição, mas eu acho que é bem por aí. A metodologia, ela independe mesmo da tecnologia. Né? Então, o que importa é a gente é interessar o aluno. Vamos fazer adivinha sobre o assunto? É esse o caminho. Vamos buscando caminhos mesmo para fazer isso acontecer. Muito legal, muito boa a sua contribuição. A Viviane quer falar, né? Estou vendo aqui que está a Viviane Maria. Aqui. Ih, fechou o microfone. Fechou o microfone, Vivi? Aí agora. Nosso município é bem parecido com o da Andréia. A gente tem as dificuldades que a gente tem enfrentado, é a dificuldade de acesso dos alunos, né? E assim, como ela disse, né, a gente dá os parabéns mesmo e tira o chapéu para os nossos professores pela dedicação de se reinventar todos os dias, né? E assim, buscar a atenção desses alunos, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Né? Famílias, às vezes, como ela disse, com um aparelho que são 2, 3 crianças e com uma memória que, às vezes, não tem a capacidade de suportar, nem de assistir os vídeos, às vezes, né? Então, verdade. Assim, é bem né? Assim, os nossos professores se reinventam diariamente mesmo para tentar resgatar essas crianças de alguma forma. Isso é maravilhoso. O que se tem feito também na alfabetização, né? Que na alfabetização é um momento tão delicado e à distância, como que se faz isso, né? E eu vejo os professores realmente dando um jeito de fazer isso acontecer. Mas esse momento da pandemia vai passar, a gente vai superar esse momento e a gente vai estar mais, vamos dizer assim, vai estar mais no momento adequado para colocar essas novas metodologias para acontecer. Não temos muita tecnologia. Não tem problema. Né? A gente consegue fazer esse aprendizado mais vivo, né? Mais dinâmico, né? Mesmo tendo pouca tecnologia. Agora, essas situações que vocês estão colocando, de fato, muito difícil. Né? Sem o espaço coletivo, né? Sem o espaço em que os alunos estejam ao mesmo tempo junto com o professor, é difícil. E realmente é como se o aluno estivesse aprendendo sozinho, né? No ensino à distância. E os nossos os meninos mais jovens têm mais dificuldade em se engajar um ensino totalmente à distância. Então, faço minhas suas palavras. Parabéns às equipes por estar brigando por isso. E eu tenho certeza que a hora que voltarem para as aulas vão ficar tão fáceis, né, que aí eles vão querer mais desafios mesmo para absorver e fazer uma diferença ainda maior na vida das crianças. Vamos, mais alguém? Por enquanto não, Roger, e estamos agora no nosso limite, lembrando que nós vamos continuar, né, no próximo encontro, então, participantes, não percam o nosso próximo encontro, mas vamos lá, Roger. Não, mas perfeito, se a gente terminou o nosso tempo, eu vou começar na próxima, na verdade, faltam só duas coisinhas aqui que são bem simples, que elas são, essas metodologias, de fato, elas funcionam.
Isso tem trabalhos maravilhosos ao redor do mundo e no Brasil, muitos trabalhos feitos em escolas públicas, alguns feitos em escolas particulares também, mas muito trabalho desenvolvido por professores que realmente, sabe, ouviram falar desses processos, foram atrás e implementaram nas suas classes com um sucesso grande. Então, e a gente tem certeza que as notas aumentam, né, quando a gente coloca isso, e as diferenças que eu coloco aqui, as diferenças entre os melhores e os menos melhores, né? Não tem pior aluno, mas a diferença realmente acaba sendo pequena, né? Então, tem aqueles alunos que eles são bem de qualquer jeito, mas a maioria acaba se beneficiando, né? E não é coincidência que o relacionamento do professor com a classe melhora muito, né? Porque justamente o ambiente se torna melhor, porque o professor não é obrigado a ficar pedindo para todo mundo ficar quieto o tempo todo. Vamos e convenhamos, né? O aluno de hoje não vai ficar quieto, né? Então, por 50 minutos, não vai ficar quieto. Então, a gente tem que saber, tem que assumir que essa é uma realidade, né? Então, o que a gente faz? Não deixa ele ficar quieto, põe para trabalhar, né? E usa e o professor guia, o professor orienta. Olha, usa o texto, vai procurar informação no livro, vai procurar nesse link, e assim por diante, né? Então, fazer realmente o aluno se envolver nesse processo, né? Mas, então, eu coloco para finalizar isso, que o mais importante é pensar em atividades que aproveitem cada segundo do encontro dos alunos com o professor em classe. Então, a gente espera que esse momento do professor junto com os alunos volte a acontecer. Promover exercícios que estimulem a interação da turma e também que fortaleçam a relação dos estudantes, né? Com o professor e entre eles, né? Isso é uma coisa que na aula que vem eu vou reforçar um pouco mais ainda, que é a questão do relacionamento entre os estudantes, que faz uma diferença muito grande no processo de aprendizagem. Pois, Ana, o que eu tenho para preparar hoje, entravam as perguntas aqui, as perguntas já entraram, né? Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso, né? Eu acho que espero que vocês fiquem já com essas coisas borbulhando na mente e já venham preparados para fazer muitas perguntas na próxima aula, né? No nosso próximo encontro. Tá bom? Isso é coisa do professor dando aula, né? Com certeza, né? Na verdade, essa é a nossa proposta da nossa prosa pedagógica, né? De bater um papo, de discutir o que cada município vivencia no momento, né? Trazer novas sugestões, novas práticas pedagógicas e, principalmente, trazer um movimento para a educação. Nós precisamos movimentar, nós precisamos ter bastante atuação na educação, mostrar realmente que nós, professores, é o que a Viviane falou muito bem, nós estamos sempre buscando inovação, buscando novos meios, buscando atingir o nosso aluno, independente de qual momento que nós estamos vivendo. Realmente os professores estão de parabéns. Tiramos também todo o grupo Etapa, tiro o chapéu para os nossos professores que estão fazendo o possível e o impossível, e esse momento da prosa pedagógica realmente é para isso, para que nós possamos compartilhar ideias, sugestões, o que funcionou em um município, pode também funcionar em um outro, então esse momento de troca de experiência é muito importante. A educação é troca de experiências, a educação é sugerir atitudes exitosas de um local para o outro, para que nós realmente possamos sempre levar uma educação com ainda mais qualidade para os nossos alunos. Então, Roger, hoje você contribuiu muito com esse momento, de acordo com a nossa proposta. Tenho certeza que
todos aqui presentes estão esperando o próximo encontro para poder continuar, né, com todas essas pulguinhas atrás da orelha, com todas essas caraminholas que a gente fica, e agora? O que que ele vai falar na próxima? No chat, nós temos vários elogios. Muito obrigada, Roger, pela sua palestra, pelas suas palavras. Não posso deixar de registrar aqui um forte abraço do nosso diretor, o Guilhermino, que manda agradecer a sua presença, Roger, e também a presença de todos os participantes. Então, um forte abraço do Guilhermino em nome de todo o Grupo Etapa. Conto com todos vocês em nosso próximo encontro.